Temos um texto a compartilhar com os irmãos nesta tarde, um texto que está na segunda carta de Timóteo, o filho amado do apóstolo Paulo. Segunda carta a Timóteo, o capítulo 4, o versículo de número 6. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6 a 8. Se você está aí já no texto, você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. A minha Bíblia traz como título: Paulo prevê sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele e escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Alguma Bíblia diz libação. Por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Leia comigo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Deus, nós rendemos a Ti gratidão, honra, adoração ao Teu nome. Por favor, Deus, fala com a Tua igreja, Senhor, e incentiva-nos, Senhor, a perseverar na carreira cristã. É o nosso desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, podem assentar-se. Temos diante de nós uma epístola pastoral. Paulo está escrevendo suas palavras de despedida ao seu discípulo, a Timóteo. Paulo tem consciente, ele sabe que daqui a algum tempo, talvez alguns meses adiante, ele estará entregando a sua vida na morte. É interessante quando Paulo fala, ele diz que para falar sobre a morte, e as pessoas falam da morte de maneira diferente, há aqueles que têm medo da morte, há outros que brincam com ela, mas Paulo trata o assunto com muita seriedade. Ele vê na morte um passaporte para a eternidade. Ele diz que ele está sendo oferecido. Ele é uma oferta de libação, uma aspersão de sacrifício. Como judeu, ele entendia que havia pelo menos duas formas de sacrificar. Há a forma de sacrifício no fogo, a oferta queimada, e a outra forma, a de aspersão ou libação, que é a oferta derramada. Paulo entende que durante toda a sua vida, ele se ofereceu como sacrifício vivo para Deus. E Deus espera de você e de mim que nós também ofereçamos nossa vida por sacrifício vivo a Ele. A quem pense, a quem espere dias melhores para servir a Deus. Esses são os melhores dias que podemos servir ao Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez, esta é a hora que o Senhor marcou, para que você e eu pudéssemos servi-lo. Paulo está nos seus dias finais, e ele agora, ele empresta uma outra figura, a segunda figura de sacrifício, que é a aspersão, ou a libação, uma oferta derramada. No Antigo Testamento, era o costume de oferecer o azeite, de oferecê-lo como oferta aspergida ou em libação. Pegava-se e derramava-se na terra, como sacrifício para o Senhor. Paulo entendia, parece que ele antevia o tipo de morte, o martírio que ele sofreria, porque ele estaria entregando a sua vida em forma de oferta aspergida, ou em forma de libação. Ele derramaria a sua vida na morte. Algum tempo depois, Paulo estaria em Roma, a sua cabeça seria cortada, ele seria decapitado. Conta a tradição dos pais da igreja que quando Paulo foi decapitado, a sua cabeça bateu 3 vezes no chão, e nas 3 vezes em que a cabeça tocou o solo, nasceram 3 fontes. Eu não sei se isso é fato ou é simplesmente mito, mas uma coisa é fato: Paulo foi decapitado. Esta é uma das formas mais horrendas
de entregar a vida. Eu não sei se você, por algum acaso, teve a infelicidade de ver um vídeo não muito tempo atrás, de um americano que foi decapitado por islâmicos, por terroristas, ao vivo, e lançaram na internet os uivos daquela pessoa sendo decapitada ao vivo. Paulo foi decapitado por amor a Cristo. Ele sabia aquilo que eu esperava. Ele sabia que eles esperavam prisões adiante. Irmãos, por que eles falam isso? Porque não adianta começar bem e não terminar o que nós começamos. Paulo, ele terminou a carreira, ele sabia a forma dramática, o martírio que ele enfrentaria, mas ele não titubeou, ele não hesitou, ele foi até o fim. Por quê? Porque ele amava a Cristo. Eu tenho visto nesses últimos dias alguns que simplesmente, por qualquer coisa, por banalidades, se afastam do Senhor, deixam a fé, abandonam o caminho por qualquer coisa e se esquecem que o nosso Senhor deu a sua vida na morte por nós, foi sacrifício por nós, que aqueles que o seguiram, apóstolos do Senhor, também entregaram a sua vida em martírio. O preço que você e eu pagamos, irmãos, não é nada comparado ao preço que eles e alguns na atualidade estão pagando por amor a Cristo. O que nos resta se não perseverar e ir com Cristo até o final? Paulo, ele resume em 3 verbos a sua carreira cristã. Ele passa-nos um breve relatório missionário em 3 verbos. O primeiro verbo é o verbo combater. Ele diz que ele combateu o bom combate. Quantos de nós estamos combatendo o combate? Amém? Não basta apenas combater, não basta apenas estar na guerra. Paulo vem dizer para nós que ele combateu o bom combate. Ele qualifica o seu combate como um combate certo, estratégico. Ele sabe o que ele está combatendo. É uma infelicidade quando nós vemos que irmãos combatem irmãos. É uma grande infelicidade quando a igreja do Senhor Jesus Cristo está retalhada. É triste quando nós vemos que dentro de uma mesma igreja local, muitas vezes irmãos estão lutando contra irmãos. Este não é o combate que Paulo nos diz. Ele disse que ele combateu o bom combate. Ele combateu em favor dos irmãos. Ele combateu em favor da igreja. Nós também temos um bom combate. Eu louvo a Deus, porque eu sei e desejo que você e eu estejamos combatendo este bom combate. Amém?